Não é o barulho do mundo que mais nos perturba. É o barulho que carregamos por dentro. Aquele que não vem de fora, mas ecoa na cabeça, mesmo no mais absoluto silêncio. Pensamentos que não param, vozes que se contradizem, preocupações que se repetem como um disco riscado. Você tenta dormir, mas a mente ainda trabalha. Tenta descansar, mas o corpo é só um disfarce para o turbilhão interno. Este vídeo é um convite para fazer o que quase ninguém faz: silenciar a mente, não através da fuga, mas da presença. Não apagando os pensamentos, mas aprendendo a observá-los. Os estoicos chamavam isso de domínio da razão, o poder de ser senhor do próprio mundo interior. Guarde isso no coração enquanto caminhamos juntos. A paz não é a ausência de barulho, é a arte de não se perder nele. Sêneca dizia: o homem que domina a própria mente é mais poderoso do que o rei que governa um império. Epicteto ensinava: as coisas externas não perturbam o homem, mas as opiniões que ele tem sobre elas. E Marco Aurélio, em suas meditações, escrevia para si mesmo: a tua mente se tornará calma no instante em que parares de querer controlar o incontrolável. Esses homens viviam em tempos de guerra, doença e intrigas políticas. E ainda assim encontraram quietude. Não porque o mundo fosse calmo, mas porque aprenderam a se aquietar por dentro. Eles descobriram que o ruído externo não destrói ninguém. Quem destrói é o eco interno que o amplifica. Se isso já ressoou em você, respire fundo. Este vídeo não é sobre escapar do caos. É sobre não permitir que o caos entre. O barulho do mundo é inevitável. Mas o que você faz com ele dentro da cabeça é uma escolha. O ruído interno começa com pensamentos que se repetem. E se der errado? E se eu não for bom o bastante? E se me julgarem? A mente cria tempestades imaginárias, e o corpo acredita nelas. Os estoicos chamavam isso de fantasiae, imagens mentais falsas, interpretações distorcidas da realidade. O sábio aprende a reconhecê-las como o que são, somente pensamentos, não fatos. Epicteto dizia: quando algo te perturbar, lembra-te de dizer a ti mesmo: isto é apenas uma ideia, não a coisa em si. Essa é a primeira chave para silenciar a mente, separar a realidade da interpretação. Quando o pensamento vier, observe-o. Não lute, não negue, não se identifique. Apenas diga: é só um pensamento. E como uma nuvem no céu, ele passará. O segundo passo é a disciplina da atenção. Sêneca dizia: nada é mais nosso do que o momento presente. E, no entanto, é o que mais facilmente perdemos. A mente ansiosa vive em dois lugares: o passado e o futuro. Ela revisita o que já foi e antecipa o que ainda não é. Mas a vida só acontece agora. O silêncio mental nasce quando você traz a mente de volta para o instante. Epicteto recomendava a seus alunos um exercício simples: quando caminhares, caminha. Quando falares, fala. Quando comes, come. Parece banal, mas é revolucionário. Porque ao fazer uma coisa de cada vez, você interrompe o ruído que quer te dividir em 1000 direções. O foco é o antídoto do caos. E a presença é o remédio da alma. Pause um instante. Olhe ao seu redor. Ouça os sons à sua volta. O ar, o ambiente, o que quer que exista agora. Este é o único momento real. O resto é invenção da mente. Se isso fez sentido, escreva nos comentários: hoje escolho o agora. Porque o agora é o único lugar onde a mente pode descansar. O terceiro hábito estoico para silenciar a mente é o exame das causas. Sêneca dizia: não é a carga que pesa, mas o modo como a carregamos. Quando a mente está barulhenta, é porque há algo sem resolução dentro. Um medo, um desejo, uma resistência. E o estoico não foge disso. Ele investiga. Ele se pergunta: o que exatamente estou temendo? Por que isso me afeta tanto? O que há aqui que ainda preciso compreender? O simples ato de nomear o que sente já traz calma, porque o que é inconsciente te controla, o que é visto se dissolve. Marco Aurélio anotava: quando algo te inquietar, pergunta a ti mesmo:
Isto é essencial? Quase sempre, o que parece um problema enorme é apenas o ego se defendendo. A mente barulhenta é o ego em pânico. Mas o ego só faz barulho quando sente que está perdendo o controle. E a sabedoria começa quando você o deixa perder. O quarto hábito é o treino do distanciamento. Epicteto dizia: separa-te por um instante do que te perturba e observa como se fosses outro. A mente barulhenta acredita que é tudo o que pensa, mas você não é os seus pensamentos. Você é o observador deles. Quando percebe isso, cria espaço. E onde há espaço, há silêncio. O pensamento grita para ser acreditado. O sábio observa, sorri e deixa passar. Esse é o poder da mente treinada. Ouvir o barulho sem ser arrastado por ele. Imagine estar diante de uma multidão gritando. O ruído é real, mas você escolhe ficar no alto, observando. Você vê a confusão, mas não participa dela. E assim é o estoico diante da própria mente. Ele vê o tumulto dos pensamentos, mas mantém os pés no chão da razão. Sêneca dizia: a tranquilidade não vem do silêncio externo, mas da mente que aprendeu a conversar consigo em paz. O ruído não está no mundo, está na forma como você reage a ele. E toda vez que escolhe observar em vez de reagir, o barulho enfraquece. Se isso está ressoando com você, escreva: hoje escolho observar, não reagir. Essa é a frase que transforma o ruído em aprendizado. O quinto hábito é o uso consciente da respiração. Os estoicos viam o ar como símbolo da alma racional, o pneuma, o sopro divino que sustenta tudo. Respirar conscientemente era, para eles, uma forma de se reconectar com a ordem do universo. Quando o pensamento acelerar, volte ao corpo. Respire. Porque o corpo vive no presente. É a mente que viaja. 3 respirações profundas te trazem de volta para o agora. A mente grita, o corpo sussurra. Ouvir o corpo é lembrar-se do que é real. Epicteto dizia: nenhum homem é livre enquanto for escravo das suas paixões. E a respiração é a chave para libertar-se delas. Quando respira devagar, o corpo ensina à mente que não há perigo. O coração desacelera e o ruído se desfaz. O sexto hábito é o retiro interior. Marco Aurélio escrevia: dentro de ti há uma fonte de tranquilidade eterna, e se a procuras sempre, jamais te faltarão águas claras. Os estoicos praticavam o recolhimento, não o isolamento, mas o retorno ao centro. Eles sabiam que o mundo distrai, e que o silêncio interno precisa ser cultivado como um jardim. Reserve um momento por dia para estar consigo, sem música, sem tela, sem pressa. Sente-se em silêncio e observe a própria mente. No início será desconfortável. O barulho interno parecerá ainda maior. Mas, com o tempo, o silêncio se instala, porque o silêncio é paciente. Ele espera até que você pare de correr. Sêneca dizia: quem foge de si nunca encontra descanso. E é isso o que o ruído é: uma fuga de si mesmo. A mente fala demais porque tem medo do vazio, mas o vazio não é inimigo, é espaço sagrado. É nele que a alma respira e que a sabedoria floresce. Pause e respire comigo. Imagine-se sentado diante do próprio silêncio, sem necessidade de entender nada, nem resolver nada, apenas sendo. Este é o estado que Marco Aurélio chamava de retorno à razão universal. O momento em que você volta a se alinhar com a vida. O sétimo hábito é o controle das influências. Sêneca advertia: evita as companhias barulhentas. Elas fazem o espírito se esquecer de si. O ruído interno também vem do externo, das conversas vazias, dos dramas alheios, do excesso de estímulo. Os estoicos eram seletivos com o que permitiam entrar na mente. Eles sabiam que o que se ouve se torna o que se pensa. Por isso filtravam pessoas, informações, ambientes. E esse é um conselho precioso para o mundo moderno. A mente não foi feita para absorver tudo. Escolha o que te alimenta, não o que te agita. Escolha o silêncio das leituras profundas
em vez do ruído das opiniões rasas. Escolha conversas que expandem, não discussões que esgotam. A serenidade é uma questão de dieta mental. Epicteto dizia: cuida daquilo que deixas entrar na tua alma. Hoje, o ruído tem outro nome: rede social, comparação, urgência. E a mente se sobrecarrega de tanto querer acompanhar o mundo. Mas o sábio não precisa acompanhar. Ele precisa compreender. E compreender exige pausa. Se isso te tocou, escreva: hoje escolho o que deixo entrar. Porque o silêncio não se conquista, se protege. O oitavo hábito é o amor fati, o amor ao destino. Sêneca dizia: aceitar com alegria o que a vida traz é o segredo da tranquilidade. O ruído interno é resistência. Queremos que as coisas sejam diferentes, que as pessoas mudem, que o tempo obedeça. Mas a vida segue o próprio curso. E quanto mais resistimos, mais barulho criamos. O estoico aprende a aceitar, não por resignação, mas por sabedoria. Ele diz: se veio, é meu caminho. Se foi, é minha lição. E essa aceitação transforma o peso em leveza. Porque o que é aceito não dói. O que é compreendido não grita. Marco Aurélio escrevia: ama o que o destino te dá. Isso é o que o universo quis para ti. E quando você ama o que acontece, até o inesperado se torna tranquilo. O barulho da mente cessa, porque não há mais resistência, só fluxo. O nono hábito é o agradecimento silencioso. Sêneca dizia: nada é mais curativo para a alma do que a gratidão. A mente barulhenta vive na falta, no que não foi, no que não tem. Mas a gratidão muda o foco. Ela ensina o cérebro a repousar no que é. A cada manhã, agradeça, mesmo pelo que parece pequeno. Agradeça pelo ar, pelo corpo, pelo agora. O coração grato é naturalmente silencioso, porque entende que já tem o suficiente. E o bastante é sempre o bastante. Epicteto dizia: o que te falta é o que não precisas. Essa é a frase que encerra o ruído. Porque o desejo é o motor da inquietação. Mas quem aprende a desejar menos vive em paz com tudo. Se esta mensagem tocou algo em você, deixe que ecoe através do like. Não como aprovação, mas como presença. Cada like é um lembrete de que estamos juntos reaprendendo a ser calmos em meio ao mundo ruidoso. Nos comentários escreva: hoje escolho o silêncio interno. Essa será nossa âncora coletiva. E se sente que este é o tipo de reflexão que te faz voltar ao centro, inscreva-se no canal. A inscrição não é só um clique, é um compromisso consigo mesmo. Aqui, cada vídeo é um lembrete de que é possível viver com serenidade, mesmo em meio ao barulho do mundo. Se conhece alguém que vive com a mente cansada, compartilhe este vídeo. Às vezes, o que mais precisamos ouvir não é uma nova ideia, é o som do próprio silêncio. E antes de encerrar, lembre-se disso: você não é o que pensa. Você é o espaço entre um pensamento e outro. O silêncio onde tudo nasce e tudo retorna. O ruído é temporário, a paz é eterna. Até a próxima reflexão, guarde no coração: a paz que procura não está em calar o mundo. Está em aprender a ouvir o silêncio que já existe dentro de você.